Hoje eu quero convidar a você a até pegar um caderno, porque eu sei que muitas referências bíblicas, muitos temas, muitas referências de estudos você vai encontrar nesse programa hoje. E sobre um assunto que no seu culto doméstico a gente precisa voltar a falar sobre isso, como temos falado na igreja, a volta do Senhor Jesus. Para isso eu recebo com muito carinho, muito amor, né? Pastora Ângela, tia Ângela, aprendemos a chamar assim, né? Seja é um prazer bem-vinda. muito grande, viu, Charles, estar aqui. É muito gostoso e realmente, como você disse, eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de falar sobre a vinda de Jesus. Realmente é a nossa praia. É a nossa praia. Eu lembro muito da minha sogra, né? Sim, a senhora é minha sogra. E ela já tem o nome de Sirene, que é uma trombeta que soa, anunciando a volta de Jesus. Sim. Mas a senhora percebe hoje, até tem se falado mais, porque a minha sogra sempre fala muito, ela é muito enfática. Filho, onde você estiver, não deixe de pregar a volta de Jesus. Não deixe de anunciar que o Rei está voltando. Sim. Não se preocupe se é hoje ou se é amanhã, mas prepare as suas ovelhas para receber e para ficar a cada dia mais com um coração desejoso que ele volte e encontre uma igreja santa, imaculada. Sim. A senhora percebe essa necessidade? Sim. Ou em alguns momentos, alguns pastores que até nos assistem, falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, encher o coração das ovelhas desse desejo, dessa expectativa da volta de Jesus? É muito importante, Charles. A palavra de Deus nos mostra que 1/3 das Escrituras, de toda a Bíblia, enfoca as coisas do futuro, enfoca a vinda do Senhor, a consumação da nossa fé. 1/3 do Novo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre a consumação dos séculos, sobre as coisas que vão acontecer. Se nós pegarmos todas as palavras de Jesus, todas as suas mensagens, os seus sermões, os seus ensinos, 1/3 fala sobre a vinda do Senhor. E a nossa pergunta para os pastores, para a igreja é esta: será que 1/3 das nossas mensagens estão direcionadas para preparar as pessoas para o que vai acontecer? É importante que cada cristão saiba em que consiste a nossa fé. E a nossa fé não é só para o mundo presente, não é só para nós termos as experiências com Deus, recebermos respostas de oração, sabermos que Jesus Cristo cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, mas saber que Ele também vai voltar. E as implicações de tudo isto que nos aguarda, há muitos crentes que ainda não sabem, por uma falta de ensino na igreja. Que será cobrado de nós, pastores. Sim. Mas também de todo crente, porque estamos vivendo o sacerdócio universal de todos os crentes. Sim. E há poucos dias eu conversava com uma pessoa que representa uma grande emissora cristã. E eles têm programas voltados ao mundo fechado ao evangelho, ao cristianismo. Sim. E essa pessoa contava de histórias, assim, se fôssemos olhar pelo lado natural, iria beirar a mentira. História, pastoras, como a seguinte: de Bíblias capturadas junto com pessoas, jogadas numa fogueira para se queimar, para não ter a palavra de Deus naquele local, e de repente um vento bater naquela fogueira e folhas da Bíblia voarem, caírem em uma outra aldeia distante. Sim. E pessoas lendo aquelas páginas conhecerem a Jesus. Sim. De sonhos de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas aos quais nos sonhos Jesus se apresenta a elas e fala: eu sou Jesus e quero que você me conheça mais. Sim. Esse é um grande sinal da volta de Jesus. Sim. Principalmente, você disse aí, países fechados. Sim. Então, hoje nós vemos assim, é claro que missões, o modo tradicional de se fazer missões, de ir e pregar, é muito importante, mas é importante a gente ter a sensibilidade espiritual de perceber no mundo à nossa frente o que Deus está fazendo. Isso que você acaba de contar, das páginas da Bíblia voarem. É maravilhoso. De pessoas pegarem aquela página e receberem a revelação do Senhor. De muçulmanos e judeus, os povos mais difíceis para se converterem da maneira tradicional,
são perseguidores dos cristãos. Tanto os judeus perseguiram os cristãos, quanto os muçulmanos, qualquer um que se converte entre eles é tido como um traidor. Então, suas famílias mesmo se encarregam de eliminá-los. E entre muçulmanos e judeus tem acontecido esse fenômeno, que é sonhos e visões com Jesus, como aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo era um fariseu, perseguidor dos cristãos, saiu com muito ódio para prender, para matar homens, mulheres, crianças, os cristãos. Saiu até do seu país, foi a Damasco, foi à Síria. E no caminho ele tem uma visão com Jesus. E o Senhor diz, eu sou Jesus. Isso está acontecendo no mundo. E a coisa mais linda, e aqui eu quero vender o meu peixe, é que lá em Amós, capítulo 9, do verso 11 e o 12, o Senhor fala sobre a adoração 24 horas, que é um ministério que Deus nos trouxe, que está sendo implantado no Brasil e no mundo. Que é a torre da adoração. De torre os de adoração, da adoração. 24 horas. Então, lá em Amós diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Naquele dia, ele está se referindo aos tempos finais, a tempos distantes. Esse texto foi usado por Tiago, o apóstolo Tiago, não o apóstolo, o irmão de Jesus, dirigindo uma reunião em Jerusalém. Ele usou em alusão à conversão dos gentios, mas ele ainda é muito mais abrangente do que o uso que Tiago fez, porque diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, levantá-lo-ei das suas ruínas, repararei as suas brechas e restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então o Senhor está dizendo de uma restauração de adoração 24 horas. Mas o mais lindo é o que está no verso 12. Ele diz, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Quem é Edom? Edom é Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Tanto Esaú quanto Ismael são descendentes de Abraão. Esaú, descendente de Isaque, de Abraão. Em outras palavras, é uma alusão a todas as nações árabes. Uma palavra do Senhor que, quando Ele levantasse a adoração 24 horas no mundo, Ele haveria, através desta adoração, haveria de alcançar, salvar árabes e judeus. E é o que está acontecendo, este fenômeno, desde que as torres de adoração se levantaram no mundo. Não só os gideões, mas lá em Kansas City, na Indonésia, em próprio Israel, esse mover do Espírito Santo, levantando torres de adoração, esse fenômeno começou a acontecer da década de 90 até os nossos dias. E um escritor americano disse que nos últimos 10 anos, são mais de 200 mil muçulmanos convertidos a Cristo na janela 10x40, sem ninguém pregar para eles, através de sonhos e visões. Numa manifestação do próprio Senhor Jesus a eles. Sim, Jesus aparece e diz, eu sou Jesus. Eu teria aqui N histórias para contar, mas as pessoas que estão nos assistindo, eles podem entrar em Missões Portas Abertas. Tem 5 películas, 5 filmes, com histórias, uma na Turquia, uma na África, uma na Arábia Saudita, uma na Indonésia, de pessoas que tiveram sonhos e visões com Jesus. A Helena, que é a nossa coordenadora internacional, está hoje em Israel. Helena esteve na Turquia, na cidade de Izmir, e ela conheceu, esteve com o pastor Mohamed Ali em Turquia, na cidade de Izmir. A igreja é pequena, 50, 60 membros, e esse pastor, a história dele está retratada no filme, né, da Missão Portas Abertas, e então ele tem uma história fantástica. Ele era um mestre de obras e bebia muito. E a pessoa, quando bebe, cada uma tem um jeito de se portar no efeito da bebida, e ele ficava agressivo e batia na esposa, batia nos filhos,
mas ele ficava muito mal. Quando ele machucava a esposa, depois ele ia lá para fora Batia o e arrependimento. chorava. Então ele dizia, eu não quero. E deram muitas ideias e finalmente disseram, você tem que ser um bom muçulmano, vai para Meca, faz a peregrinação. E ele foi. E lá em Meca, na peregrinação, naquele túnel, ele orou e falou, Deus, muda meu coração. E dormiu. Naquela noite, Jesus aparece para ele em sonho. E o Senhor toca no peito dele e disse, eu sou Jesus. E você me pertence. E eu estou mudando o seu coração. E ele acorda de manhã naquela paz, naquela alegria. Na peregrinação em Meca. Peregrinação em Meca. E ele sai acordando os amigos e disse, Issa, eles chamam Jesus de Issa. Issa apareceu para mim, Issa mudou meu coração, Issa me deu paz. Aí eles, vai para lá, né? E não deram muita atenção para ele. E quando ele vai diante do espelho para fazer a sua higiene pessoal, para escovar os dentes, ele sem camisa e esses turcos são muito cabeludos, né? O peito muito cabeludo. Quando ele olha no espelho, no peito dele, onde a mão de Jesus tocou, os cabelos ficaram brancos. Uau. Ele tem o formato da mão do Senhor no peito dele. É um sinal visível da mão de Deus. A Helena o conheceu, conversou com ele. Isso está no filme. E ela fez questão de conversar com os irmãos da igreja. E ela disse, pastora Ângela, sem exceção, todos naquela igreja que se converteram foi através de sonhos ou visões com Jesus. É um fenômeno, Charles, que não acontecia antes, há 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás. É um fenômeno bem fresquinho que eu posso dizer que... Mostra para a gente que não podemos usar esse termo, a pressa na volta de Jesus, sim, mas... preparo. É um preparo para a volta. Sim. E temos também os sinais, sim, que aí a senhora acompanha muito de perto, os sinais que se manifestam em Israel. Como a gente dizia, desde 48, quando foi estabelecido o Estado de Israel. É um marco na história da igreja. Nós sabemos que as Escrituras, elas se cumpriram literalmente, completamente, com absoluta precisão, na primeira vinda de Jesus. A Virgem conceberá. O menino deveria nascer em Tu, Belém, Efrata. Nasceu em Belém. Ele seria levado para o Egito. Do Egito chamei o meu filho. As crianças que foram mortas na época do nascimento de Jesus, né? Quando os magos vieram visitar o casal ali em Belém, ouviu-se um choro em Ramá, Raquel chorando, as crianças. Todos os detalhes sobre a morte de Jesus, no Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes. Então, são umas 300 profecias na primeira vinda de Jesus, que se cumpriram todas com absoluta precisão. Mas as profecias estavam mescladas com as profecias da segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda, ele veio montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, que se cumpriu também na entrada triunfal. E a segunda vinda, Jesus deu os sinais. Ele falou, olha, que ninguém engane vocês. Isso está em Mateus capítulo 24, 25, Lucas 21. E é interessante pensarmos que o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi 1 Tessalonicenses. Isso. E Paulo trata da vinda de Jesus. O primeiro livro escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança, tratando da vinda de Jesus. E Paulo fala exatamente sobre os sinais, sobre o anticristo, sobre o que deveria acontecer na terra. Então, nós vemos assim que todos aqueles sinais, guerras, rumores de guerra, pestes, fomes, em muitos lugares, é inconcebível a gente pensar que no século XXI, o século da tecnologia, o século do conhecimento, existam pessoas hoje morrendo de fome, de inanição por não ter o que comer. Com uma riqueza tão grande, condições de produzir. E o conhecimento do homem, Um terço das águas seria ferido, é isso? Sim. Diz Apocalipse. Sim. Nós vimos agora em São Paulo, não tem água, falta água em São Paulo.